Bom, primeiro boa noite a todos aí, né? Queria agradecer a presença de quem está conectado aí, né? Daqui a pouco deve estar chegando mais gente. É, Conheço alguns nomes que estão conectados aí, né? Prazer aí estar juntos, alguns nomes que eu já vi aqui na chamada. A gente vai debater hoje um pouquinho a parte de transformação digital, vamos passar um pouquinho das dores que a gente tem visto aí na engenharia, aquilo que a gente pode pensar na construção, as alavancas que a gente pode trazer para melhorar os processos, né, tanto na engenharia como na construção também, e deixando esse legado para a operação depois das plantas, né? Obviamente, eu sou oriundo da área industrial, do setor de mineral, então, alguns exemplos eu vou citar aí, ao decorrer da nossa apresentação, dentro daquilo que é o setor de engenharia industrial hoje, tá? Coloco à disposição aí a qualquer momento, podem participar, se quiser fazer algum comentário, etc. Estou conseguindo ver aqui ao lado, tá? Então, estou à disposição aí para alguém que quiser fazer alguma pergunta durante a apresentação, tá? Bom, eu vou começar aqui, né? Inovação, eficiência e sustentabilidade são os pilares da transformação digital, né? Hoje a gente vai debater um pouquinho como a tecnologia, a digitalização, ela tem revolucionado o setor de engenharia e construção, né? Tudo que ela tem trazido de oportunidades, de otimização, de aceleração ali na execução do projeto, eliminação de procedimentos e trabalhos manuais, né, para realmente o foco da engenharia, do engenheiro ou da construção está totalmente para as questões técnicas de engenharia. Né? Só um resumo aqui do Arley, né, quem eu sou, né, eu tenho uma experiência longa aí no setor de engenharia e projetos, tenho experiência aí como gerente de engenharia, em empresas, sou oriundo aí da área técnica durante muitos anos, né? Tive a felicidade, até eu falo isso com muito orgulho, de ter sido projetista, desenhista no começo da minha carreira. Isso me deu uma base muito sólida para conseguir ter conhecimento técnico e embasar aquilo que a gente desenvolveu depois para a área de digitalização, né? Passei pelo time, fui projetista mecânico, né? Desenhista mecânico, projetista, depois fui líder de mecânica, supervisor aí de projetos, depois trabalhei em construção muitos anos como líder de mecânica, fases de construção e comissionamento, em especial um grande projeto da Vale, durante 5 anos, né? Isso também me deu uma robusta bagagem técnica, né, de construção e comissionamento, início de operação startup. Ali eu pude realmente aplicar, já tinha um viés totalmente tecnológico nessa época, mas pude aplicar todo o conhecimento ali, aquilo que eu gostava de fazer com tecnologia na prática, como simulação de elementos discretos para startup de planta, verificação de transferências, chutes, descarregamento de silos, né? Ou seja, aquele material aderindo na parede, entupimentos de chute, fazer simulações prévias para modificações de geometria, utilizando modelo 3D, mais elementos discretos. Né? Fui também aí, durante minha carreira, diretor e gerente da área de digital numa multinacional, né? Passei por isso, até chegar no ponto de diretor global para aplicação dessas metodologias, digitalização, da parte de BIM como um geral, né? Mas a parte de digitalização ela não resume só em BIM, né? A gente olhando também para a parte de gestão de projetos, a gente tem grandes oportunidades de conectar planejamento, controle de custos, né? Com avanço da engenharia aí, dos projetos, né? Um controle mais eficiente conectado lá na engenharia propriamente dito, na área técnica, né? Também sou professor de pós-graduação aí na área de engenharia digital há alguns anos, né? Em especial disciplinas de BIM, AWP, realidade virtual, realidade aumentada, tá? Bom, tenho aí muitos anos de experiência nessa parte de transformação digital, na parte de BIM, né? Comecei a trabalhar ali, a gente não pode falar totalmente BIM, mas talvez com modelos 3D um pouco mais inteligentes, bem no começo ali, nos anos 2003, 2004, já com talvez tubulações com especificações preenchidas para extração de isométricos e listas de material, ali há mais de 20 anos atrás, né? Também planejamento estratégico, metodologias FEL, AWP, Agile, né? A parte de Lean, XA, que é realidade hoje que a gente está denominando realidade virtual e aumentada, né? Em uma realidade mista, né? A parte de laser scanner, drone e lidar, também temos larga experiência nessa área, desde a parte de escaneamento terrestre, mas também a parte de drones com fotogrametria, a parte de lidar
também com captura de realidade para dados topográficos extremamente precisos, né, em áreas vegetadas. O LiDAR é uma solução fantástica para isso, com o uso de RTK, de alta precisão, para topografia realmente muito assertiva, além de alta precisão, mas com uma velocidade muito grande quando a gente compara a métodos tradicionais, tá? A gente pode passar um pouquinho sobre isso hoje também, que é um dos processos onde drones, laser scanner e até o LiDAR pode ajudar na construção, tanto para documentação de obra, mas também para checagem de segurança nas obras. A gente tem utilizado bastante isso hoje, drones sobrevoando com câmeras de alta resolução para detectar possíveis falhas de segurança, isso conectado a sistemas inteligentes baseados em cloud, que já abre, por exemplo, uma issue e já vira um KPI de controle, né, dentro de grandes obras. Então, meu perfil geral é isso, né? Eu consegui unir aí tudo que eu gostava durante minha carreira, que é o lado técnico com o lado tecnológico, tá? Eu gostaria de passar, pessoal, no início eu gosto de colocar um momento de valor, mas totalmente alinhado àquilo que a gente tem vivido hoje, tá? Vivido hoje no tema que a gente vai discutir, tá? Eu vou trocar minha tela rapidamente para minha outra apresentação, para a gente ser assertivo aqui. Eu acredito em si essa. Eu troquei de tela aqui rapidinho. Creio que a gente se mudou de apresentação é a correta, do momento de valor, né? Cultura da inovação e o perfil do novo engenheiro. Eu queria trazer hoje, né? A gente tem aí, se a gente olhar 50 anos para trás, o perfil do engenheiro ele é estritamente técnico, né? A gente até fala muito. Quando surgiram os softwares lá atrás, por exemplo, de elementos finitos para cálculo estrutural, a gente tinha até um saudosismo. Um cara bom, tinha uma desconfiança inicialmente nesses softwares, e o cara de verdade era o cara que conseguia calcular a mão. Mas aquilo foi a base para ele, que no momento, no início é muito disruptivo, né, o uso desse tipo de soluções, mas depois de um momento, passa a ser muito mais ele usar aquela experiência que ele adquiriu fazendo manualmente para verificar o resultado de um software de elementos finitos, por exemplo. Então, o que dentro desse contexto eu gostaria de trazer? Uma digitalização, uma tecnologia nova que chega, ela não necessariamente ela inibe a questão técnica, ela é simplesmente para apoiar a questão técnica e ser mais veloz naquilo que faz, né? A gente pode falar aí dentro de um contexto, a migração do CAD, né, da prancheta para o CAD, mesma coisa. Hoje, a gente né, alguns anos atrás, do modelo 2D normal, do CAD, para o 3D com BIM, com a informação, porque tinha muito mais acurácia na extração de materiais, de lista, checagem de interferência e outras coisas mais. Então, essas revoluções, né, elas acompanham a cultura do engenheiro, do perfil do engenheiro. Então, se a gente pensar lá atrás, esse título, ele valia para 50 anos atrás, quando a gente teria para esses tipos de revoluções. Se a gente falar 20, 30 anos atrás para o CAD, era a mesma coisa, era um perfil do novo engenheiro, ele tinha que estar antenado nesse tipo de coisa. Então, o que a gente está vendo hoje? Né? A engenharia ela evolui, não só tecnicamente. Né? Claro que novos processos, novos materiais chegam e são desenvolvidos, talvez não na velocidade tecnológica que a gente vê softwares, hardware e outras coisas mais, né? Hoje com a inteligência artificial muito mais, né? Mas a inovação, e também com isso traz um novo perfil de liderança, né? O engenheiro precisa ter culturalmente falando, a sociedade vai mudando com a tecnologia, ele precisa também enxergar isso dentro da liderança dele. A forma de liderar hoje ela é bastante diferente daquilo que requer lá atrás. Claro, né? Hoje pode ter várias discussões sobre perfil, como a gente vai liderar. Hoje é uma geração mais complexa, né? Que muitas das vezes a gente fala que não aceita não, entre outras coisas. Mas também a gente tem que saber, como líderes, adaptar isso, né? E ter essas pessoas do nosso lado para desenvolver os melhores trabalhos. Então, o que a gente pode dizer nessa transformação digital na engenharia, junto com, dentro desse tema nosso, né? A integração de novas tecnologias digitais, desculpa, são dois digitais ali, ela revoluciona, né? A importância dela, revoluciona processos e projetos. Quem lidera? Engenheiros com perfil inovador e adaptável, né? São dois adaptáveis. Então, hoje, quando a gente fala numa nova metodologia de desenvolver, não talvez metodologia, porque a gente fica talvez preso ao FEL lá, mas se a gente trazer um Agile, um BIM, um AWP para dentro, isso são inovações recentes que têm sido inseridas nos projetos, principalmente industriais,
E requer que o engenheiro e a liderança tenham um mínimo de conhecimento para gerir um projeto. Porque é impossível hoje um gerente de projeto, por exemplo, gerir um projeto que é baseado em AWP, empacotado. Como que ele vai ter uma ideia? Essas entregas dele são baseadas em CWPs, que sejam, né? Ou pacotes de engenharia, né? Ou qualquer outro, se ele não conhece um pouco da metodologia. Da mesma forma que ele precisava conhecer, ou precisa conhecer ainda a metodologia FEL lá, né? O que ele entrega num FEL 2, o que ele entrega num FEL 3, numa engenharia de detalhe e outra coisa, outras fases de projeto baseadas em gates, né? Ele também precisa, lá atrás aquilo era uma inovação que requeria que um gerente de projetos tivesse esse tipo de conhecimento. Hoje também, né? Ele precisa estar antenado para ele ter condições de liderar. Isso vale para a diretoria de empresa, um diretor de operações, principalmente. Se uma operação inteira trabalha numa metodologia com Scrum, um Kanban, baseado em modelo BIM, enfim, entrega para o pacote. Hoje, por exemplo, já tem acontecido, não entrega mais de desenhos em fases iniciais, FEL2, FEL3, né? Já não se entrega mais, vários casos, né? Tem evoluído bastante, entrega mais papel, tem entregado modelo 3D, informações e quantitativos, né? Requisições técnicas, enfim, e quantitativos. Então, um líder desse tipo de operação, um líder desse tipo de projeto, precisa saber um pouco dessa metodologia, né? Porque fica impossível dele gerenciar sem esse conhecimento prévio. Ele não precisa ser um especialista, obviamente, né? Mas é um perfil. Bom, competências para o futuro, né? Aí eu coloquei até o presente da engenharia aqui, né? Obviamente, competências em alta: comunicação, visão sistêmica e agilidade, né? Não adianta a gente pode entrar aqui durante a nossa discussão em algumas opiniões, e elas são extremamente válidas. Mas o meu cliente quer o projeto todo para ontem. Meu cliente não dá prazo mais. Isso é um fato, isso acontece, né? E talvez isso não vai mudar. Tá? Os clientes cada vez mais querem um projeto no menor custo, com menor prazo, com maior qualidade. Como a gente se adapta nisso, né? Então a gente precisa estar antenado nas questões de digitais, tecnológicas, eliminando todos os procedimentos manuais. Então, isso é o perfil que um engenheiro hoje precisa ter de ideia na cabeça, né? Bom, engenheiro guia uma transformação digital, né? Não é só uma área específica, não é só um player, uma pessoa dentro da empresa que tem que ser o especialista nisso. Isso tem que ser uma cultura das empresas hoje, né? A parte de digitalização, eliminação de processos manuais, né? Conexão de diferentes áreas, né? Geração de KPIs automatizados para tomar de decisões ágeis. Isso precisa estar na cultura da empresa, tá? E claro que o hard e soft skills, né? A técnica abre porta, né? Mas as habilidades sociais conquistam, né? Aquilo que a gente falou no começo aqui do momento de valor, né? A gente precisa ter habilidades sociais para trazer pessoas, né? A colaboração hoje talvez seja a palavra mais em alta. Não existe eu fazer uma transformação digital dentro de uma empresa sem ser um trabalho colaborativo, não só do time que está promovendo isso, mas um trabalho colaborativo da empresa. Então, o perfil de um engenheiro atual: inovador, né? Busca soluções criativas, isso até tecnicamente falando, né? Colaborativo, trabalha com equipes diversas. A gente vê muito problema de comunicação e muitos dos problemas dentro das empresas de engenharia tem sido em função de falta de comunicação entre áreas, disciplinas de engenharia propriamente dito, disciplinas de engenharia às vezes, ou a engenharia até com disciplinas de gestão, né? Seja um planejamento, seja controle de custos e outras coisas mais, né? Cultura ágil, adaptar-se a mudanças rápidas, né? A tecnologia, né, e a digitalização tem trazido, né, bastante mudanças, e a gente precisa estar antenado e aberto a essas mudanças, né, e curioso. A gente precisa aprender. Isso, a curiosidade talvez, né, é até muito inerente ao próprio engenheiro, né? Então ele precisa estar com essa curiosidade aguçada para saber tudo que vem mudando e adaptar e dar sugestões dentro para fazer esse processo funcionar dentro da empresa. Então, a gente vê muito que esse perfil aí hoje é um pouco miscigenado, né? A gente precisa muito da experiência técnica dos engenheiros de carreira longa, que vem aí talvez até do século passado. É extremamente necessário, sem eles a gente não consegue, mas a gente precisa trazer esse perfil técnico também para um pouco da parte de digitalização, inovador, etc., para ele possa contribuir também tecnicamente, mas ponderando o que a tecnologia pode impactar nas melhores soluções técnicas, né?
Então, um pouco de chave de sucesso na engenharia atual: domine os hard skills, invista nos soft skills, seja um líder inovador e transforme realidades. Eu passei muito por isso, né, nos últimos anos. Talvez isso foi a tônica aí de uma gestão com pessoas. Essa parte de digitalização, a gente acaba trabalhando com gerações muito diversas, né, e filosofias muito diversas. Não é só diferentemente de uma disciplina de engenharia que eu entro ali, uma mecânica, uma elétrica, a gente vai ter pessoas tecnicamente só de elétrica, tecnicamente só de mecânica, um time de transformação digital, um time de digital, ele é um time um pouco diverso, né? Tem pessoas desde a área de finance, e pessoas que nunca trabalharam na área de engenharia, mas trabalham com analytics, análise de dados, né? Cientistas da computação, né? Especialistas em ciências de dados, mas aí engenheiros também de controle de automação, engenheiros de mecânica, especialistas em BIM. Então, lidar com essas culturas diferentes, né? O soft skill ele é muito importante para que um líder tenha condições de alavancar sua equipe dentro daquilo que ela precisa entregar de resultado, tá? Então, vou voltar para a minha... esse foi o momento de valor. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Vou voltar para a minha apresentação original. Pronto, voltei. Bom, qual que é o contexto e os desafios atuais? O processo de digitalização ele surge como uma alavanca para a gente conseguir superar esses desafios dentro da engenharia, né? Hoje é inegável que a gente vê que a gente tem uma baixa produtividade, né? Muito retrabalho. A gente, por exemplo, emite uma documentação, tem uma pendência, não tem uma comunicação eficiente, interdisciplinar. Quando vai ver uma disciplina mudou, aquele documento que eu emiti, eu tenho que fazer uma revisão, reemitir. E um processo de revisão, ele não impacta só a disciplina técnica, ele impacta uma cadeia, né? Eu tenho um gasto a mais de um gerente de projeto para aprovação, eu tenho um gasto a mais de um controle de documento para envio, né, dessa documentação, tem um gasto a mais de toda a verificação que faz, um controle da empresa, um planejamento que vai dar baixa numa lista de documentos, por exemplo, de revisão, enfim. Isso gera um custo e traz uma improdutividade muito alta. Então, a gente tem um histórico de baixa eficiência, né, dentro da engenharia, do setor de engenharia. Né? A digitalização ela surge como oportunidade da gente mitigar bastante esse tipo de situação. Né? No decorrer aqui da nossa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre isso. Por exemplo, nessa questão que eu coloquei, a gente pode dizer que se eu conectar, né, um controle de documento, primeiro antes, as disciplinas, usando um BIM, usando uma oportunidade de utilizar uma comunicação eficiente baseada em dados, com alertas automatizados, entre outras coisas, de modificação desde modelo, mas desde emissão também de documentos, e com preenchimento automático de lista de documentos, de revisão, preenchimento automático de dados de envio para o cliente, entre outras coisas, eu consigo mitigar essa baixa produtividade, já é um percentual que eu consigo dar save ali, eu consigo recuperar um pouco dessa baixa produtividade. Obviamente, atrasos e custos, né? Frequentes estouros de orçamentos. A gente fala muito, se a gente parar para analisar aí os últimos projetos industriais na área mineral, talvez seja muito difícil a gente encontrar projetos que tinham, não vou nem no FEL 2, a engenharia de conceito, nós vamos lá no FEL 3, que tinha um CAPEX definido no FEL 3, que ficou dentro do range ali de mais ou menos 10% da implantação. Né? Até engenharia detalhada, né? A gente pode ir para engenharia 10, mais ou menos 10, nem na engenharia detalhada a gente viu. Na engenharia de FEL 3 básico, a gente tem grandes diferenças de CAPEX, né? Então, essa falta de comunicação, essa dificuldade de retrabalho, claro que tem questões de ONE, de compra de insumos, entre outras coisas, mas que a digitalização tem ajudado bastante também a mitigar. Definições prematuras, entre outras coisas, pendências, né? A gente faz engenharia detalhada e vai para a construção com um monte de pendências. Claro que tem outros fatores, né? Mas os projetos, de fato, eles têm tido estouro de CAPEX de uma forma geral, tá? E, obviamente, a falta de integração, né? Não só entre as etapas de projeto, né? A gente vê definições de um FEL 3 foi para uma engenharia detalhada, que deveria estar tudo definido, uma série de definição e aí em definições, mas também uma mudança de equipe que não tem uma conexão com o FEL 3,
e a gente dá 10 passos para trás. Muitas vezes a gente não está nem definindo o básico de novo durante o detalhado. A gente está voltando lá no conceito e dá um impacto na cadeia inteira, que a engenharia de detalhe normalmente já se inicia com a construção, né? A gente já vai para obras de infraestrutura, etc., enquanto a gente já está detalhando o projeto. De uma forma geral, e dentro também a gente pode falar da engenharia, das disciplinas, essa desconexão de comunicação, né? A gente colocou aqui minutos atrás que muitas das vezes a gente está vivendo realidade dentro das empresas que uma disciplina altera e não há uma comunicação eficiente para que a gente consiga avisar as disciplinas impactadas. Não tem uma matriz automatizada de replicação de mudança, uma gestão de mudança eficiente interna, nem uma gestão de mudança ao cliente, que busca talvez um pleito, um risco, uma análise de risco, entre outras coisas. Mas também internamente entre as disciplinas no dia a dia, tá? Então, a gente tem várias oportunidades aí da digitalização mitigar esse tipo de riscos. Tá? Bom, dentro no benefício aí da digitalização, eu trouxe aqui um dado importante, né? Da MINSEI, né? E um outro do IBGE, um pouco que ela impulsiona o resultado da empresa, né? O potencial aí, algumas empresas, né? Ou seja, quando a gente chega numa maturidade aí de uso da digitalização, a gente já está falando muito de machine learning, uma empresa completamente integrada, né? A gente tem um potencial até 3 vezes do EBITDA da empresa de resultado, de alavancar, tá? Isso não é o Arla, é a MINSEI, né? Uma empresa extremamente respeitada no mundo inteiro, trouxe isso de dado, tá? Esse dado é público, né? E esse dado aí, de 85% aproximadamente das indústrias no Brasil, que já utilizam alguma forma de tecnologia digital. O percentual ele é muito, mas na prática ele é baixo, né? A gente vê, se a gente trazer exemplos aí, vamos falar do BIM mesmo aqui, né? Várias empresas dizem que eu trabalho com BIM, a gente tem BIM, tem especialista A ou B ou C. Mas quando a gente vai ver na prática, a gente está fazendo um modelo 3D pouco explorado, com poucas informações que não estão retirando nem alavancando aquilo que ele pode trazer de benefício, né? Desde lista de materiais, mitigação de interferências, comunicação eficiente baseada no modelo, né? Um modelo integrado baseado em cloud para disponível para todas as disciplinas de engenharia trabalhar em conjunto. Então, a gente tem explorado pouco. E aí a gente pode até falar que muitas das empresas nesse cenário de BIM têm feito maquete, não um projeto em BIM, né? BIM está no papel, lá, né? Talvez dentro dos procedimentos, mas ele na prática ele não existe, né? Então, essa digitalização, ela, até a minha opinião, talvez pessoal nisso aqui, ela não é 85%, né? Na prática, o que alavanca o resultado tem sido muito mais baixo do que isso, tá? Eu trago outro dado aqui, tá? Da MINSEI, que é o seguinte, a gente pega na construção civil, por exemplo, projetos tradicionais versus projetos digitalizados, o potencial que traz de recuperação de save, né? Se a gente olhar em tempo, 35% de save de tempo, se a gente digitalizar o processo, né? A gente está falando de digitalização de campo, a gente tem cases aí com 40 empresas trabalhando em uma única base de dados, em grandes obras, né? Todo mundo trabalhando com um único KPI, claro, separado por empresa, uma tomada de decisões, que são dores, né? Quando você coloca 30, 40 empresas dentro de uma grande construção, a gente sabe que gerenciar a informação é o grande desafio, né? Não é só desenhos para frente de obra, mas também a gente está falando de informação de segurança, de qualidade, de liberação de frente de obra, materiais, equipe, uma série de coisas. Quando a gente liberação de entrada, crachá, né? Parece ser coisas pequenas, mas tem alto impacto aí e traz ineficiência na construção. Esses processos digitalizados mitigam esses riscos de informações escondidas ou informações limitadas, né? Desnivelam, eles colocam dentro de um único silo todos os outros silos que estavam separados. E com essa oportunidade, comunicando esses silos, a gente tomar decisões mais assertivas. Então, 35% que a gente está falando, de acordo com a MINSEI, em tempo, né, tempo de projeto, claro que a gente está trazendo aqui desde desenvolvimento de engenharia a construção, né? Retrabalho, aí nós estamos falando de redução de 60% no retrabalho, né? Desperdício de material, isso é um ponto muito interessante, 45%, porque quando a gente olha uma redução de um projeto industrial, quantas vezes a gente não viu lista de compra saindo, materiais chegando, cabos, tubulações,
quando a gente vai ver uma comunicação, o projeto já mudou, o material está lá, não consigo ser mais usado, eu tenho que recomprar aquele material, né? Isso sangra o CAPEX, né? Por isso que eu falei um pouco atrás que CAPEX hoje, a gente desconhece praticamente projetos que têm cumprido CAPEX na área de mineração especialmente, tá? Bom, e o custo total do projeto, a gente tem uma oportunidade de 25% de save, né? Quando a gente olha projetos de grande envergadura, 2, 3 bilhões de investimento, a gente está falando de altos valores possíveis de recuperação, né? Bom, aí eu trago o BIM aqui, né? Um pouco, não só na engenharia, como na construção também, como um pilar dessa transformação, tá? A gente vê que ele é fundamental para essa transformação digital, né? Porque quando a gente traz um layout assertivo, a gente impacta em toda a cadeia. A gente impacta no material, a gente impacta na interferência, né, no retrabalho, numa checagem de construção, numa avaliação de construtibilidade prévia antes de eu ir para o campo. Então, o BIM, ele talvez seja a grande alavanca da digitalização dentro da engenharia. Modelagem rica, aí que eu falei um pouco lá atrás, né? Muitas das vezes a gente tem feito modelos, mas com informações que já, com falta de informações que não proporcionam utilizar esse modelo no ciclo de vida. Claro que isso é um processo, né? Se a gente olhar para 15, 20 anos atrás, a gente fazia um modelo com poucas informações. Eu tirava ali, no máximo, claro que, na maioria das vezes, minha lista de equipamentos sai de um PNID, mas lá atrás a gente até extraía ela muito, quando eu não tinha PNIDs inteligentes, a gente extraía muito do próprio modelo, mas eu não colocava o tag lá, muitas das vezes eu colocava só o tag, não tinha outra descrição, então eu tirava uma lista de tag e preenchia manual, então não era eficiente. Né? Então a gente precisa estar preenchendo hoje a realidade do BIM como alavanca, a informação é tão quanto importante o gráfico, né? Integração entre as disciplinas. Né? O BIM, ele proporciona essa integração entre as disciplinas. Né? Se eu trabalhar com um modelo vivo, dentro de um conceito, por exemplo, que eu consiga gerar um modelo federado diariamente e distribuir para os principais líderes de disciplinas avaliarem, eu consigo mitigar muito mais problemas dentro de layout, soluções que uma disciplina modificou e a outra não viu, né? E a gente consegue, de uma forma muito eficiente, fazer uma análise de operação, né? No sentido de manutenabilidade, ou seja, simular descarregamento de equipamento para manutenção, né? Desmontagem. Várias vezes a gente viu, por exemplo, o BIM como alavanca e prévia na realidade virtual para checagem de posicionamento de válvula. Eu pego meu modelo BIM, entro dentro de um ambiente de realidade virtual, consigo checar a ergonomia de válvula. Parece uma coisa simples, mas quando eu vejo válvulas, por exemplo, de abertura manual, né, volante, consigo ver válvulas ergonomicamente em posições que não me dá condições de abrir e fechá-la, isso lá na construção e na operação é um problema, porque eu ou vou ter que colocar uma plataforma, ou vou ter que corrigir isso durante a construção. E se for uma linha, por exemplo, de tubulação revertida? Né? Eu tenho que fazer um outro spool ali, volta para a fábrica, tubulações investidas não se faz no campo, volta para a fábrica, ou seja, além de um custo de CAPEX, vai gerar um pleito da empreiteira, né, durante a construção. Então, eu consigo mitigar aqui com o meu modelo BIM, um design review eficiente, com foco nisso, se a gente utilizar, mais uma vez, o BIM de uma forma para alavancar resultados. Né? E, claro, na redução dos erros de retrabalho. Esse é um erro de retrabalho, né, esse modelo 3D, obviamente, lista de material, né? A gente está falando que eu consigo extrair desde lista de estruturas metálicas, volume de concreto, armação, tubulações, né? Obviamente, cabos, né? Modelados, a gente consegue trazer, e muitas vezes até com planos de corte praticamente já bem evoluídos, entre outras coisas, né? Então, talvez o BIM, ele é a grande alavanca. E também, dentro da parte de gestão de projetos, o BIM pode ser o grande aliado do gerente de projetos. Hoje, com um botão, por exemplo, dentro do modelo, eu consigo ver o avanço do layout. Então, um gerente de projeto pode obter diariamente, por exemplo, ou isso conectado em tempo real numa plataforma de Analytics e BI, ele consegue ver em tempo real ou diariamente o avanço físico daquele modelo, daquela área do projeto, separado por área, sub-área, ou instalação que ele necessite, ou disciplina até. Então, isso sempre foram desafios que a gente tinha tradicionalmente. Quando a gente olhar num modelo, comparando com o modelo tradicional, o gerente de projeto ele precisava chegar ao planejamento, o planejamento precisava checar o controle de documentos,
dar um passo lá atrás, ver tudo aquilo que foi emitido, está em revisão, voltar para o avanço físico do planejamento, conseguir gerar um relatório de avanço para disponibilizar essa informação para o gerente de projeto. Hoje que o processo de digitalização, dentro, né, utilizando BIM, né, modelo 3D para isso, e outros processos de digitalização, o gerente de projeto tem um painel de controle do projeto completo. Né? Então, ele tem uma informação em tempo real e as decisões são tomadas de forma mais assertiva. Né? Hoje, a gente tem ainda realidades que a gente consegue ver empresas que têm visto somente o avanço físico de um projeto real a cada 2 meses. Né? Hoje, quando a gente trabalha com projetos fast track, que é a realidade de hoje, é um risco muito grande. Né? Então, são oportunidades que a gente tem de realmente mudar essa realidade. Então, passando um pouco mais na frente, vamos falar de tecnologias de captura. O BIM, ele traz para a gente oportunidades muito grandes, né, como a gente falou, interferências, uma modelagem rica, né, de informação, claro que respeitando na área industrial, aí, a gente tem a ISO 19650, que é a ISO global para BIM, né, resumindo basicamente lá, a gente utiliza muito nível de detalhe, nível de informação, né, dentro da norma global. Porém, na área industrial, por exemplo, a gente tem que fazer várias adaptações, né? Se a gente olhar um LOD 400 para a realidade do software de engenharia hoje, ele talvez num projeto de tamanho médio, ele já não tem mais performance para rodar, esse modelo vai travar e não vai conseguir ser mais manipulado. Não é nenhuma limitação computacional, né? A gente está falando de limitações do software mesmo. Então, tem que ser adaptado. A gente precisa pegar a ISO como referência, mas ter os procedimentos próprios para BIM internamente, que limitam um pouco esse nível de detalhe. Né? E muitas das vezes, ou totalmente, né, 100% das vezes, a engenharia ela não necessita de alto detalhe. Né? O que eu quero dizer com isso? Tá? Eu estou colocando um modelo 3D de um equipamento lá que tem uma motorização, a gente não precisa ter aletas, por exemplo, do motor. Eu preciso simplesmente ter o contorno externo daquele equipamento e os pontos de fixação que são importantes para definir na fabricação lá onde vai fixar, furar a estrutura metálica, o perfil metálico, ou vou pôr um chumbador numa base civil para fixar esse equipamento. Né? Mas eu não preciso se ele tiver um redutor, eu não preciso ver todas as engrenagens internas do redutor dentro de um projeto de engenharia. Eu preciso desse modelo, talvez, na construção, um pouco, e também lá na operação. Né? Isso é muito importante hoje para a realidade digital twin, para peça sobressalente, etc., tendo todo esse elemento rico em informação do BIM. Mas isso fica a cargo do fabricante, normalmente, fornecer diretamente. Então, dentro desse contexto, né, a gente pode avaliar que, não, nós temos uma norma global, mas precisamos adaptar, isso é importante, porque senão eu defino algumas questões, e aí tem acontecido muito dentro das empresas, simplesmente replicar a ISO 19650, e aí eu começo a ter problema no final do projeto de extração, até de desenhos para mandar para o canteiro de obra, né, de listas, etc. A gente já teve casos de desenhos para locação de instrumentos, por exemplo, que eu preciso extrair a planta ali do layout junto, de demorar 30, 40 horas para sair um desenho apenas, em função do nível de detalhe. Estrutura metálicas com talas, parafusos, porcas e arruelas, né? Não é necessário para engenharia, isso é necessário para montagem, né? Para engenharia, para interferência, isso não faz qualquer diferença. E aí, quando a gente traz isso, por que eu estou trazendo esse contexto de simplificação do modelo? Porque quando eu começar a trabalhar com captura de realidade, que talvez seja uma ferramenta digital que não há como não se utilizar mais para projetos brownfields, né, principalmente o laser scanner, aí nós estamos falando com laser scanner especificamente, né, terrestre, não há como não utilizar mais esse tipo de equipamento para projetos brownfields. Para quem não conhece, o laser scanner ele é um equipamento, parece um teodolito, né, uma estação total. Ele faz uma varredura 360, cria uma cena e você vai andando com aquele equipamento, ele cria várias cenas. Depois, no processamento, você junta essas cenas e cria uma nuvem de pontos, que a gente chama. E cada cena dessa, além da nuvem de pontos, ela tem uma imagem 360 daquele local que você varreu. Né? Isso trouxe uma acurácia muito grande, né, para captura de realidade. Nós estamos falando para as build, né, para levantamento de campo, de uma forma geral. Trouxe um benefício muito grande. Possibilitou, por um exemplo, tubulações aéreas que eu precisava fazer um spool, eu consigo capturar com um laser scanner, por exemplo, e dentro de um escritório,
fazer uma peça de reposição daquele spool de tubulação, aquele pedaço de tubulação que está lá, aquele carretel, uma válvula, qualquer outra coisa, eu consigo fazer sem precisar montar um andaime que fosse um lugar inacessível e para eu precisar medir aquilo com uma precisão, né? Porque a realidade era o seguinte, eu estimava aquele tamanho, porque meu projeto de referência era antigo, eu não tinha mais, enfim, uma instalação foi feita 50 anos atrás, eu estimava aquele tamanho do carretel e mandava fabricar. Chegava lá e não cabia. Então, ou seja, uma instalação que era prevista para 6 horas, 8 horas, demoraria 3, 4 dias, né, ou 2 dias que fosse, que eu tinha que cortar, refazer o flangeamento, etc. Então, era muito mais trabalhoso. Ou fazer outra peça para colocar no lugar, né? Ou seja, eu dava um passo para trás de retrabalho lá. Ou eu mandava fazer um spool, aí eu montei um andame, ou já montava um andame antes, que é muito mais trabalhoso, né? Então, o laser scanner possibilita isso. Outra coisa é segurança. Né? Antes a gente ia com várias pessoas no campo, fazer várias medidas, né? E aí o laser scanner possibilita aí uma ou duas pessoas, né, fazer essa varredura e o que ele captura é multidisciplinar. Claro que envolve uma técnica de captura, não técnica de operação do equipamento. Talvez esse seja o grande erro aí que a gente tem tido na operação desse tipo de equipamento. A gente tem um conceito, o scanner é um equipamento de medição, como é uma trena, como né, um teodolito, como foi uma estação total. Mas o importante é ter uma pessoa que conhece tecnicamente de layout, daquilo que ela quer obter de informação, operar esse equipamento. A operação dele é extremamente simples. Por que a gente está falando isso? Muitas das vezes a gente já teve N casos, vou dar um exemplo aqui de um chute de descarga de um transportador de correio. A gente precisava modificar essa geometria, mas manter o mesmo ponto de fixação desse chute de descarga na estrutura metálica existente. Então, se foi com uma pessoa que é um operador de um scanner, não é um projetista, por exemplo, um especialista, foi ao campo, coletou essa informação. Quando a gente chegou no escritório, o cara estava lá em Carajás. Chegou ao escritório, em Belo Horizonte, e ele processou aquilo, ele tinha a geometria do chute ali. Mas um ponto extremamente importante, que era a fixação, não aparecia na nuvem de ponto, porque não posicionou esse equipamento com a visão técnica que ele ia modificar e manter aquela fixação. Então, ao longo do tempo, isso foi nos ensinando que o equipamento ele é um equipamento de medição, mas precisa ter alguém de gabarito técnico de engenharia para operar esse equipamento. Aquilo lá atrás, né, o conceito que a gente falou no início. A técnica da engenharia nunca vai ser desprezada. A gente precisa adaptar a digitalização para ajudar o técnico a trabalhar melhor. Então, esse scanner ele traz isso. E aí, a gente pulando um pouco para drone e lidar, a gente tem uma vasta operação. O scanner, além de as-built, ele tem uma função também de checagem de construção, na qualidade da construção, etc., né, que a gente pode falar um pouco na frente na parte de construção. Mas o drone, ele tem um pouco mais vasto ali a sua aplicação. A gente pode separar em duas tecnologias, né, drone com lidar e drone com câmera. Aí nós estamos falando aerofotogrametria, para mim fazer ortomosaicos, que também, em áreas que não tem vegetação, eu consigo ter dados topográficos precisos, se eu usar um RTK também, da mesma forma que eu uso no LIDAR. E o LIDAR, que a gente tem condições de ter dados topográficos extremamente precisos em áreas extremamente vegetadas. Né? O que é o LIDAR? O LIDAR é basicamente um laser acoplado a um drone que faz o sobrevoo, né? Vai ter um GPS RTK de alta precisão, né, que é um RTK de alta precisão já, nem precisa ser redundante, que obtém esses dados, a geolocalização extremamente precisa, num datum aí, um Sirgas 2000, né, o datum oficial do Brasil, ou num SAD 69, que se precisar colocar no antigo, né, também tem essa possibilidade. Ele faz uma varredura e um software com machine learning consegue filtrar de forma inteligente essa vegetação. O que eu quero dizer? Obviamente, um laser ele vai bater e voltar. Então, pelo tempo de retorno, e software com inteligência artificial, machine learning consegue detectar, pelo tempo de retorno, ele vai conseguir eliminar a vegetação e deixar somente o dado topográfico do terreno. Então, ou seja, aí eu tenho milhões e milhões de pontos ali que vão ser transformados em curvas de nível e suportar os projetos, né? Por que isso é tão revolucionário? Se a gente olhar, alguns anos atrás, saiu até na NetGeo um documentário sobre isso, né, aquelas civilizações que acharam aí na América Central, agora na Amazônia também, Ratanabá, outras coisas, foram descobertos com esse equipamento. Esse equipamento sobrevoava a floresta densa, onde era impossível você adentrar, por questões de segurança natural, inclusive, riscos naturais, inclusive,
sobrevoava com esse equipamento, ia para o escritório, se removia a vegetação e conseguia ver toda a pirâmide, arruamento, conexões das cidades, né? Então, foi um equipamento extremamente útil, né? Hoje já tem sido utilizado de larga escala, só para um efeito comparativo para levantamento topográfico. Se a gente, isso é dado concreto, tá? Não é estimativa. Um trabalho recente aí que foi feito, vamos pôr, em 2020, 2022, utilizando levantamento topográfico convencional. O que é convencional? Estação total, ou até pontos coletados com RTK em terra mesmo, versus lidar. A gente está falando aí de 8 a 10 vezes de redução do tempo de levantamento topográfico. E com uma acurácia maior. Por que a acurácia maior? Quem conhece um pouco de topografia sabe que quando eu tenho um talveg, né, o talveg é uma deformação no terreno, é uma fenda, digamos assim, né, dentro de um terreno. O que um topógrafo, de forma tradicional, faz, seja com estação total ou até ETK? Ele pega o ponto numa crista de um lado, vai do outro lado, pega outros pontos do outro lado, de um lado e do outro, e estima aquela profundidade do talveg. Dificilmente ele desce até lá. E com isso ele estima aquilo. Talvez a gente não tenha aquela acurácia e aquela precisão ali. Isso pode impactar lá na frente se esse talveg for feito um preenchimento, por exemplo, de terra, né, para fazer um aterro. Você pode ter uma diferença de volumetria ali e é um dado que a gente pode ter problema lá na frente com relação a custo durante a execução. O lidar, ele dispara 500 mil pontos a cada segundo. Então, se a gente olhar, seja numa floresta densa, se a gente olhar para cima numa floresta densa, a gente está vendo passando luz, onde vai passar a luz vai passar o laser, né, obviamente. Então, quando a gente filtra aqueles pontos que não colidiram com o solo, por exemplo, ainda sobram milhares e milhares e milhares de pontos que eu tenho que reduzir bastante para gerar curva de nível. Então, a precisão, e obviamente que é sobrevoo, ele vai atingir todas as áreas. Aquele fundo daquele talveg que a gente citou, ele vai ser atingido. Então, a gente consegue ter uma precisão muito maior com essa digitalização. Aí, quando eu levo para o Civil 3D ou outro software, que a gente vai trabalhar de forma mais eficiente com uma topografia mais confiável, eu consigo ter quantitativos ali, né? Claro que tem que ser uma execução de projeto, tem toda a questão técnica da execução do projeto, né? Determinação de platô, acesso, enfim, tudo aquilo que envolve a parte de infraestrutura, mas a gente consegue, com uma topografia com a maior acurácia, ter quantitativos melhores. Isso vai impactar lá na frente. E esse modelo também, ele pode servir de primitivo lá na frente para eu controlar a movimentação de terra durante a construção. Porque mês a mês, o lidar ele pode ser utilizado mês a mês para fazer a varredura topográfica e sobrepondo um modelo topográfico durante a execução da obra de infraestrutura e movimentação de terra e ter volumetria de diferença. A gente tem casos, isso em 2019, por exemplo, que a gente conseguiu glosar ou fazer um acompanhamento maior de volumetria de empreiteira que estava completamente diferente da realidade. A empreiteira mandava um avanço financeiro, né, um faturamento, que ele não condizia com 25% do que era real que a gente fazia checagem com esse equipamento de volume de movimentação de terra. Então, esse equipamento consegue também trazer bastante. E é óbvio, a fotogrametria ela consegue contribuir também, porém, já tem que ter acontecido a supressão vegetal, né? Fotogrametria, claro que pode ser utilizado também para volumetria de pilhas de minério, né? Volumetria de cava, entre outras coisas, mas tem que ter a supressão vegetal, né? E ortomosaico, para plano diretor, obviamente, larga escala aí na área industrial já é utilizado. Bom, vamos falar um pouquinho de realidade estendida, né? Hoje é um assunto que talvez tenha evoluído muito nos últimos anos. Praticamente não se faz realidade estendida hoje, né? Seja virtual ou aumentada, sem utilização de BIM, né? Ou modelo 3D minimamente, mas o BIM é mais interessante devido à inteligência, né? Hoje, dentro do ambiente de realidade virtual, tudo que me possibilita fazer de checagem de projeto, entre outras coisas, eu consigo clicar lá dentro do ambiente imersivo e checar informações. Qual é o tag daquele equipamento, qual é a potência daquele motor, né? Qual é a capacidade daquele transportador de correia, por exemplo. Enfim, qualquer informação que eu necessite ter ali, peso daquele perfil metálico dentro do ambiente, ele só vai ser proporcionado pelo BIM. Né? Se o meu modelo está modelado, se meu modelo 3D, meu BIM está feito conforme normas e procedimentos que a gente precisa ter, ele vai também apoiar aqui a realidade virtual. A realidade virtual
ela tem sido usada, como eu falei lá atrás, né? Checagem de ergonomia, rota de fuga, mas muito utilizado durante a fase de projeto. Porque eu consigo fazer um design review eficiente, por mais que eu utilize ali um Navisworks, por exemplo, para navegar e ver coisas importantes, fazer um design review eficiente, tem coisas que a realidade virtual me ajuda muito mais. Por exemplo, ergonomia, rota de fuga, eu consigo, dentro do ambiente imerso, né, andar. Essa rota de fuga está eficiente ou não. A gente já teve casos que a gente precisou criar, por exemplo, caixas de escadas dentro de prédios adicionais, em função de uma avaliação de realidade virtual do prédio por segurança. Então, foi indicado colocar uma caixa de escada adicional no projeto em função disso. Ergonomia é muito importante, a gente estava falando de altura de válvula, mas também altura de manutenção, né? Se as alturas estão corretas ali para sacar uma placa de desgaste, sacar desapertar alguma coisa, enfim, né? Aí nós estamos falando de acionamento, de botoeira, qualquer outra coisa também que necessita ergonomia importante. A gente consegue já trazer aqui dentro da fase de projeto muito mais qualidade no meu layout com isso, né? E outra questão muito importante, que a gente hoje já tem utilizado demais, a gente olhar dentro do ACC, da Autodesk, o Autodesk Construction Cloud, já tem um módulo, que é o XR mesmo, né, que é de realidade estendida, que ele pega meu modelo 3D, que está na base de dados lá, e traz para dentro desse ambiente, eu já consigo navegar, importante, multiplayer. Então, se o Arley está aqui com óculos, pode ter um especialista no outro lado do mundo navegando e eu vejo o avatar dele, ele me vê. Então, a gente tem uma discussão mais rica. Então, durante um design review, se eu preciso de um especialista, eu posso acionar esse cara em tempo real e a discussão se torna muito mais rica. A gente está vendo o modelo ali na nossa frente, discutindo junto. Né? Isso é muito melhor que talvez com compartilhamento, e com botões eu consigo criar comentários, fazer o que eu preciso, tá? Então, isso vale também para a questão de construção. Né? A questão de construção, se eu estiver lá dentro do projeto, posso entrar numa sala lá no canteiro de obra, preciso de um especialista porque o cara foi fazer uma escavação lá, não conseguiu passar com a estaca, não conseguiu, enfim, precisa dar uma solução nova com um bloco, uma situação hipotética. Ele consegue entrar dentro do modelo 3D com um especialista que esteja do outro lado do mundo, que vai poder analisar junto e dar uma solução mais eficiente, vendo realmente aquele problema. Né? E, obviamente, a realidade aumentada, ela é muito mais aplicada à construção, né? A gente integrar o modelo 3D ao mundo real. Aí talvez a gente usar óculos seja um risco, né? Não dá para a gente, se for talvez um HoloLens aí, né? Algum outro óculos que você vê o ambiente junto, você poderia até usar, mas você pode, normalmente a gente utiliza num gadget, né? Um tablet, alguma coisa assim, e a gente consegue checar muito bem a parte de construção, né? Por exemplo, a empreiteira, ela deu um sinal e o fiscal foi lá e liberou aquele nível de construção lá da estrutura metálica que está passando por baixo, tubulações, etc. Você consegue chegar lá, apontar um tablet, por exemplo, seu modelo 3D vai acender junto com aquele modelo 3D georreferenciado e você vai ver sobrepondo. O que a gente consegue com isso? Fazer uma checagem se realmente foi montado conforme foi projetado. Né? A gente tem casos aí, por exemplo, que podem acontecer, e alguns já aconteceram de fato, uma tubulação está 50 centímetros, 30 centímetros fora. Ali, ela não deu problema nenhum. Mas se a gente olhar lá na frente, onde que ela está percorrendo, ela pode ter dado ou deu uma interferência, um equipamento ou uma bandeja elétrica que precisou fazer um retrabalho. Então, é muito importante essas análises e essa ferramenta de realidade aumentada ajuda bastante nessa questão de aprovação, né? Em campo também. Então, para a gente fazer planejamento, etc., enfim, áreas extremamente densas, né? Projetar um modelo dentro da área real, a gente dá uma ideia muito forte da construtibilidade, o que eu vou precisar desmontar antes, o que eu não vou precisar, se eu vou passar com um equipamento aqui, um caminhão para me auxiliar, um MUNC, eu consigo analisar na realidade aumentada muito bem feito, tá? Bom, aí vamos partir um pouco do que está acontecendo, já é uma realidade, mas talvez nos próximos 5 anos isso é inevitável e quem não estiver um pouco antenado, talvez, né, ou imerso nesse ambiente, não vai ter muito problema, vai ser muito ineficiente, né, que a gente pode dizer. Bom, design generativo. Aí eu retorno naquilo, né? Design generativo, vamos colocar aqui no uso de AI na engenharia, né, de inteligência artificial, ele não é para a gente conseguir mitigar ou tirar o serviço do projetista, né? De maneira nenhuma. Ele é para otimizar. Da mesma forma que eu citei lá atrás,
um software, seja um SAP 2000, um STAAD, né, um software de cálculo de elementos finitos estrutural, onde que o software faz o cálculo, te dá os resultados das cargas, etc., distribuição, enfim, tudo. E aí você precisa de um engenheiro técnico com conhecimento em cálculo estrutural para avaliar os resultados e validá-los. Quando a gente fala de design generativo, né, por uso de IA, nada mais é que uma inteligência artificial. Ela pode ser encapsulada ou não, né? O que eu quero dizer com isso? Ela pode usar a sua base de dados encapsulada, daqueles modelos 3D que você fez lá atrás, para gerar novos designs para você. Mas isso não é algo que está muito fora da realidade, tá? Digo a vocês que a própria Autodesk já tem uma plataforma lançada de design generativo. Ela está muito voltada ainda para o Revit, para a parte não industrial, né? Que o Revit não é muito, talvez, utilizado para prédios industriais, mas a gente usa a parte de design generativo nos próximos anos, utilizando essa plataforma da Autodesk para migrar para a área industrial. Então, se a gente encapsular isso, por exemplo, e alimentá-los com o nosso histórico de projetos BIM, obviamente, né, a gente tem que ter uma seleção dos projetos, enfim, né, para a gente ter, porque não é só simplesmente reutilizar ou fazer um design generativo de um layout. Ele precisa, não é só o layout que eu quero ali. Quando eu faço uma automatização de um layout, a gente consegue extrair também o quantitativo. Então, isso é importante para CAPEX e outras coisas mais. Então, quando os próximos 5, 10 anos, talvez, vai ser o grande avanço dentro da nossa engenharia, essa oportunidade de trazer layouts automáticos, tá? Então, a gente precisa começar a estar utilizando esse tipo, né? Ou criando já essa base de dados mais robusta para utilizar. Imagina o tempo que isso vai conseguir ter e a qualidade dentro de layouts que a gente põe um descritivo, utiliza referências e ele constrói uma habilidade primária para a gente vai avaliar e pedir modificações. Depois que essa habilidade primária, bem antes dele ter uma alta acurácia, num projeto conceitual, que eu preciso conceituar, né? A gente está falando de mais ou menos 40% aí de CAPEX. Ele conceituar rapidamente uma habilidade primária para mim. E eu conseguir ter os quantitativos já ali, em minutos. Isso já compõe um CAPEX de uma decisão em FEL2, isso é muito importante. Então, o design generativo é algo que a gente não pode mais não pensar, né? Hoje a gente está um passo atrás, talvez, do design generativo, é o design reuse, né? A gente organizar a informação que a gente tem e já está reutilizando. Ela migra automaticamente, com rotinas de inteligência artificial, machine learning, para um design generativo de forma automática. Uma revisão com a inteligência artificial, né? Se a gente pensar machine learning, inteligência artificial, revisão, talvez em muitos lugares já estão sendo utilizados, tá? Checagem de documentos. Quantos aqui não têm tido retrabalho nas empresas a quais estão trabalhando, ou são proprietários, enfim, os trabalhos que prestam? Quando vai emitir um documento, chega no controle do documento, percebe-se que o título do documento está errado. Aí esse documento volta lá para a engenharia, é consertado um título para reemissão. Ou seja, às vezes eu perdi o dia de emissão, né, o time correto ali, eu já desgaste com o cliente, etc. Isso acontece. Um exemplo de revisão com IA é isso. Ele consegue conectar o meu planejamento, dono da lista de documento, meu controle de documento e a minha engenharia. De forma automatizada, quando o projetista lá, o engenheiro, está criando o seu layout ou extraindo ele do modelo 3D, quando ele busca um número na LD, que já é digitalizado, está dentro de um portal, automaticamente já se preenche o carimbo ali do desenho, né, alguma coisa do tipo, de forma automatizada. Isso inibe a chance de eu ter títulos errados. Inclusive se eu tiver revisão. Inclusive se a gente tiver revisão, já preenche de forma automatizada. Então isso já vai, essa revisão, é uma coisa simples, não estou falando nem na parte técnica de layout, tá? Estou falando parte de título. São coisas que acontecem rotineiramente e geram produtividade. Parecem pequenas, mas se a gente começar a mitigar esses pequenos fatores com o uso de digitalização, a gente consegue ter grandes ganhos. Então, esse é um exemplo. Claro que lá na frente a parte de revisão de layout, um pouco, aí eu já vejo um pouco mais à frente, ela é muito importante. A gente conseguir fazer checagem para manutenibilidade, apontar para um equipamento dentro do meu layout 3D e pedir para uma inteligência artificial fazer toda a simulação e checar se eu consigo descarregar, né? Enfim, consigo descarregar, consigo desmontar essa parte aqui, o mínimo de desmontagem para me dar manutenção desse equipamento. Então, vai para dentro de uma base de dados que a gente consiga ter, ele vai conseguir sugerir para a gente. E, obviamente, a gente já falou ali dentro do design gerativo, a redução do tempo. Design reuse, design generativo, quando a gente fala em fases iniciais, é a grande chave de
de acelerar projeto e ter acurácia em projeto, tá? Se a gente tiver uma base de dados consolidada e ter materiais linkados a isso, a gente consegue ter, já em fases incipientes, FEL2, ali no conceito mesmo do projeto, já uma acurácia de CAPEX que seguramente será muito abaixo de 40%. Seguramente vai ser muito abaixo. Então, a eficiência dentro da digitalização que a gente vai ter. Bom, vamos um pouquinho para a construção aqui, né? Talvez seja falando um pouco dessa diferenciação. Dentro dessa jornada que a gente tem vivido nos últimos anos, eu consigo falar aqui que a gente teve um avanço muito grande na engenharia e a construção sempre ficava um pouco, não para trás, né? Mas talvez não se utilizava tudo aquilo que a gente alavancou na engenharia na construção. Vários projetos aí em 2010, 9, 10, 11, 12, 2014 já foram desenvolvidos com a metodologia BIM na área industrial, mineração, como a gente está abordando aqui hoje. Porém, quando chegava no campo, né, que a gente falava na construção, isso era desprezado ou esquecido, né? Então, isso vem mudando muito nos últimos anos. Grandes players enxergaram essa oportunidade, né? Claro que há uma mudança de cultura, né? Não estou entrando aqui nessa seara, né? De outros fatores, a gente está entrando simplesmente no fato de como a digitalização pode ajudar na construção. Então, quando se observou e quando se começou a utilizar todo o benefício que eu desenvolvi na minha engenharia com o meu BIM, e o tanto que eu poderia manter aquela base de dados do BIM, simplesmente ter um gênero digital para a construção, onde esse gênero digital poderia ser incorporado de informações, e agora passando para o terceiro passo, que é migrando essas informações adquiridas na construção para a operação, a gente conseguiu começar a ter bastante resultado positivo, tá? Sobretudo nos últimos 5 anos, talvez. E aí, uma opinião minha que isso foi alavancado muito pela questão do Covid, porque pessoalmente eu tive uma questão com relação a uma condição, né? Não uma condição, uma obrigatoriedade de digitalizar um processo em construção devido a eu gerenciei um projeto no Oriente Médio em 2000 no início da pandemia, pouco antes do início da pandemia, estava finalizando a engenharia de detalhe e indo para a construção. Quando começou-se a construção, se startou a pandemia junto. E isso fechou todos os países e era impossível se enviar profissionais para fazer o apoio técnico à obra do Brasil para o Oriente Médio. A empreiteira já estava lá, porque era local, né? A fronteira estava fechada, então a empreiteira era local, os profissionais poderiam ficar na construção, mas não tinha nenhuma empresa de engenharia para acompanhar tecnicamente, principalmente da que fez o projeto, porque não poderia entrar no país. Então, nesse momento, a gente instalou uma plataforma baseada em cloud, onde a gente fez toda uma base de dados, né? Primeiro, toda a documentação de engenharia ela foi replicada para a construção em tempo real, para as empresas que estavam lá ter essa comunicação em tempo real com a engenharia, ou seja, não ter dados defasados ou trabalhar com informações defasadas. Na sequência, o apoio técnico à obra foi todo feito por formulários inteligentes, com workflows inteligentes, gerando KPIs, ou seja, tudo aquilo que era gerado, se tinha um problema lá na construção, teve um problema aqui no chumbador X que foi montado e agora não está encaixando. Mas quem é o responsável se eu posso furar aqui essa viga do lado? Vou dar um exemplo, né? A base desse equipamento aqui do lado. Era tirada uma foto pelo celular, dentro dessa plataforma direto, aberto o formulário dela, você preenche, já tinha lá as áreas, sub-áreas, responsável, disciplina. Quando ele dava o ok e ele conseguia anexar também, porque estava na mesma plataforma, o layout, o modelo 3D e apontar no modelo 3D onde era o problema, e também os desenhos 2D de montagem, tudo aquilo já disparava um processo que já recebia a notificação, claro, que a gente apontou os responsáveis por cada área. Esse responsável aqui do apoio técnico à obra, remotamente, do outro lado do mundo, já recebia uma notificação que ele tinha uma situação para olhar, ele olhava, dava uma solução, seja um rascunho de papel, tirar uma foto ali dentro da plataforma com o celular mesmo, ela anexada devolvia. E aí, quem recebia lá na frente de obra, ele conseguia verificar se ele poderia montar daquele jeito, aprovava e se fechava o ciclo. Isso aí virava um KPI no final de tempo, inclusive, né? Quanto tempo cada solução foi dada. E isso exportou, ao final do projeto também, o as-built. Né? Então, quando a gente chegou no final, a gente sabia tudo que tinha sido modificado ali durante a execução do projeto. Então, o as-built era basicamente aplicar, para quem está acostumado com essa área industrial, uma das grandes dores ao final do projeto é ter informações para subsidiar um as-built.
já tinha aquelas informações todas mapeadas e isso facilitou muito o as-built. Então, ali a gente começou um processo de digitalização da construção muito forte. Né? E dali para cá, com os resultados alavancados lá, há 5 anos atrás praticamente, se começou a replicar esse modelo para várias situações. Então, hoje o modelo da engenharia ele não fica mais na engenharia, ele vai para a construção, ele é incrementado, e é uma base de dados única, né? Ela é uma base de dados incremental. Claro que a gente tem um rito, né, de criar as evidências de encerramento de engenharia, há questões contratuais, enfim, mas também há essa migração para lá e a integração de todos os players da construção. Né? Falei no início que a gente tinha, recentemente, participei de construções aí com 40 empresas trabalhando numa única base de dados. Ou seja, formulário de segurança, qualidade, todos digitalizados, criando KPIs de forma inteligente, seja apontando para modelo 3D, ou seja, apontando para fotos na construção. Então, a gente está falando benefícios, né? Centralização, dados em nuvem, né? Garantindo que todas as partes interessadas tenham acesso às informações mais recentes e relevantes, ou seja, dor de construção é o cara colocar na frente de obra com a informação defasada, né? Quando vai ver um documento da revisão, ele está com A1, já está na 6, 7 e não foi passado isso para ele, porque os modelos tradicionais de gestão não permitem isso, né? Não consegue ter essa conexão. Tá? A informação em tempo real, né? O acesso imediato aos dados, permitindo identificação e resolução de problemas em tempo hábil, evitando atrasos e recursos adicionais. Né? Mobilidade, né? Acesso a um canteiro de obra permitindo profissionais visualizarem modelos. Né? A gente consegue acompanhar, por exemplo, essas plataformas em cloud, quem acessou, que hora acessou, quem está acessando. A gente verifica, na maioria das vezes, né, uma inspeção de rotina é quem está na frente de obra. O cara vai montar ali, ele vai checar no modelo 3D, vai abrir um documento lá, mesmo ele estando com o papel na mão, que vai ajudar ele bastante naquilo. Tá? E hoje, obviamente, só retornando, não é mais problema, óbvio, ter internet no campo, né? A gente sabe que depois que a Starlink chegou, a gente tem utilizado em larga escala, né, em canteiro remoto. A gente está falando de Chile, Peru, deserto aí, áreas extremamente remotas, norte do Brasil, né, áreas extremamente remotas, utilizando internet, dando 200, 300 megas aí, tranquilo, que suporta uma ótima performance na utilização desse tipo de ferramenta. Tá? Então, aí a gente está falando que o monitoramento com drone, a gente falou um pouco lá atrás, né? Mas a gente está falando toda a documentação de obra, né? A gente, voltando nessa obra recente que eu estava participando, todo avanço físico, a gente tinha um portfólio de avanço físico e uma determinação de rota desse drone semanal, ou seja, geograficamente, né, ele já era imputado as coordenadas onde que ele tinha que passar. Então, ele passava toda semana, então a gente conseguia fazer um time-lapse com esse drone e a gente consegue ter rastreabilidade de possíveis pleitos. Então, a gente tem historicamente aí, problemas de pleito contratuais onde que a gente não conseguia ter evidência que aquilo realmente estava montado naquele dia. Então, uma solução dessa consegue trazer para a gente muito visualmente ali, a gente está falando de grandes obras que a gente vai ter 2, 3 anos de execução, grandes benefícios na rastreabilidade dessa informação, tá? Volumetria, a gente colocou lá atrás, né? Checagem de avanço de medição de volume de terra, volume de movimentação, a gente consegue fazer uma otimização, né, no controle desses materiais. Redução das inspeções, a gente está falando que inspeções manuais, né? A gente, nesse projeto também, a gente lançou mão bastante de checagem de segurança utilizando drone, igual a gente falou, coloquei aqui um pouco antes, lançava a mão do drone, via uma situação insegura, já saía um formulário, workflow disparado e já conseguia ter a empresa responsável. A gente tinha 7 empreiteiras nessa obra, e ia diretamente para a empreiteira responsável, e obviamente dados dela não eram replicados para as outras, né? Isso é só para a alta gerência, que tinha dados unificados. Né? A gente está falando de grandes ajudas aí com a utilização desse tipo de ferramenta, tá? Então, queria só voltar aqui, não, está correto. Seguindo um pouco, a eliminação completa, e nesse caso foi completa mesmo, tá? Desde RDO, era digitalizado, formulários digitais. Qual que é importante essa conexão? Porque essa digitalização da construção é importante. Eu consigo conectar dores tradicionais, que é a parte de fabricação, né? E aí eu
colocar de licenciamento, inspeção e logística, até a chegada dentro do canteiro de obra do insumo, toda a parte de suprimentos, né, da cadeia de suprimentos. Esses diários eletrônicos de obra, e aí não ficam esquecidos, totalmente rastreáveis no ciclo de vida. Isso é uma redução de pleito, um potencial de redução de pleito significativo, né, e rastreabilidade, possibilidade de pleito ao final. E claro que a gente tem uma eficiência muito maior, porque dado digital é KPI. Aí eu consigo ter, ao final, informações de cada uma das empresas separadas, com KPIs de performance, e isso me dá até possibilidade de utilizar esses KPIs para contratação, processo de contratação. Quem tem KPI alto tem vantagens comerciais dentro de um processo de contratação. Né? Então, falando um pouco dos formulários digitais, além da parte de segurança, checagem do dia a dia, pegando ali dentro do micro, né, tem um problema num degrau de acesso montado aqui para acessar uma plataforma. Na hora, celular, aí já tem pré-cadastrados lá, a gente pode customizar. Colocou problema de segurança X, tal, degrau de escada, foto ali, disparou para o responsável. Solucionou o problema, fechou aquilo, igual eu falei. Aquilo vira um KPI, quantos dias durou, responsável, se está em atraso, consegue ver, gerar alerta, etc. Outra questão muito importante que a gente vai falar que impacta diretamente na frente de construção é atividade de inspeção, de fabricação. Tradicionalmente, né, a gente tem a questão de inspeção, de fabricação, que vou dar um exemplo aqui, tá? Um profissional, um inspetor, vai lá numa Metso fazer uma verificação lá, uma inspeção de fabricação do moinho, do britador, o que for, do equipamento. Então, ele chegou lá na Metso, ele fez a inspeção, né, com toda questão técnica, e ele fazia por um formulário manual, e ele chegava ou no hotel, né, ou voltava para a empresa, e via, se tivesse uma não conformidade, escanearia aquilo, faria um e-mail e passava essa informação lá. Essa informação, até chegar no canteiro, passava para um, para outro, até chegar na frente de obra, às vezes, aquele equipamento ia ter um impacto na logística, na entrega, no armazenamento. Só que o planejamento lá de frente de obra não soube disso. Então, não se fez um planejamento para fazer um replanejamento daquela atividade em função disso. Muitas das vezes, chegou em cima da hora, se descobriu-se que esse insumo não estava lá disponível, mas já tinham programado 100 pessoas, 50 pessoas, tanto para a parte de manuseio dele dentro do site, mas também para montagem, para frente de obra, entre outras coisas. Isso gerou ineficiência, desperdício de material humano. Uma das soluções dessa aqui foi, fazendo isso digitalmente, só para ter uma ideia, a partir do momento que ele chega na fábrica, ele faz esse checklist digital, toda com o mesmo formulário técnico que ele tinha manual, ele assina na tela, o responsável da fábrica assina na tela, ele coleta todas as imagens para evidenciar a integridade daquele material, daquele equipamento que for, né? Aquele insumo, e ele consegue ter todas as imagens georreferenciadas. Isso também inibe uma outra questão que sempre aí o formulário também consegue ser georreferenciado, que já existiu aí no mercado, a gente tem que ser sincero, que muitas das vezes, um inspetor conhecia uma pessoa na fábrica, ligava para ele e falava, mas o material está assim, já está quase fabricando, então beleza, preciso fazer um checklist aqui de inspeção, mas não vou conseguir aí. Aí se fazia aquilo lá, e hoje a gente consegue fazer uma rastreabilidade se ele foi mesmo lá ou não, tá? E claro que o login dele no sistema é multifactor, ele não consegue passar, enfim, é uma série de segurança que garante que ele foi lá realmente fazer essa checagem. E aí, se eu tiver uma não conformidade nesse sentido, já é disparado uma issue, eu posso marcar uma linha, por exemplo, do meu cronograma, que também está de forma inteligente dentro da plataforma, seja de Primavera ou Project, não importa de onde que ele vem, ele está inteligente lá, ou até mesmo do Excel, né? A gente consegue marcar uma linha e gerar um alerta para o responsável do planejamento da construção. Então, ele já vai saber em tempo real, imediato, que aquele equipamento vai ter um problema, aquele insumo que seja, aquela válvula, o que for, vai ter um problema que ela não vai chegar no tempo hábil. Então, muito antecipadamente, se consegue ter uma reavaliação do esforço ou um redirecionamento da equipe, né, para outra frente de trabalho. Então, isso contribui muito para a redução, tá? Contribuiu muito para a redução de informação,
Outro caso importante também que aconteceu, usando esse formulário, essa rastreabilidade das fotos que tinham dentro dele, existiu um pleito de uma empreiteira sobre um tanque que foi deformado, chegou deformado lá na frente da montagem. E essa empreiteira alegou que recebeu esse equipamento deformado, encostado num tanque deformado, e que ela conseguiria fazer a reforma, mas teria que, sei lá, 2, 3 semanas, ia custar X, né? Ia ter tanto de atraso. Ok. Bom, nesse projeto, o contrato, a responsabilidade de manusear os equipamentos a partir da entrada do site da empreiteira, quase todos contratos são dessa forma. E aí, o que a gente fez? Rapidamente, a gente entrou na plataforma, viu. Deixa eu ver aqui no meu processo de inspeção, logística, como que estava esse equipamento. Então, nós descobrimos, dentro do timeline, que esse equipamento chegou na mão dele, na entrada do site, íntegro, sem nenhuma deformação. E essa deformação foi durante o manuseio dele até chegar na frente de obra. Então, ou seja, foi glosado o pedido dele, dessa empreiteira, e para a gente ver que isso tradicionalmente era quase impossível da gente conseguir ter esse rastreio e acaba pagando. Né? Imagina quantas situações dessas repetidas dentro de um grande projeto pode acontecer e a gente conseguir recuperar e ter saves de recursos. Né? Aí eu trago aqui uma informação muito importante, né? A recuperação do investimento, mais uma vez aqui agora, né, do CII, essa informação, do Construction Industry Institute. Veja bem essa curva, tá? A gente está falando aí nas duas curvas, que é o meu investimento em digitalização versus a recuperação. Quando a gente olha um ponto aí de equilíbrio, né? Vamos pôr 1,8 meses aí, quase 2 anos, aí eu tenho meu ponto de equilíbrio. Tudo aquilo que eu estou investindo, teoricamente, eu estou recuperando. Né? E aí, esse investimento, obviamente, por isso que tem que ser uma gestão bem feita, e isso é difícil explicar dentro das empresas, tá, pessoal? Que o investimento ele precisa ser feito inicialmente, que eu não vou ter uma recuperação no primeiro ano. Né? A gente investe em digitalização de processos, a gente começa a alavancar uma automatização, começa a reduzir trabalhos manuais, e eu consigo começar a recuperar. E claro que, com o tempo, meu investimento ele diminui e minha oportunidade de save ela aumenta, o retorno sobre o investimento. Então, nesse ponto, a gente vê que as empresas que fazem um estudo e, claro, uma implantação bastante sólida dos processos de digitalização, ela vai ter um retorno. Claro, a gente está falando de um setor de engenharia de projetos mineral, talvez não seja tão simples a gente falar para uma empresa que os projetos, difícil é de ter projetos que duram aí, né? Então, a gente não pode pensar, o projeto vai pagar aquilo. Aí, quando a gente traz um pouco para trás, a gente vai pensar assim, a empresa vai arcar com isso, vai diluir em todos os projetos, e eu vou pensar um pouquinho na alavancagem. Por exemplo, nessa empresa que eu fui diretor da área de digital, a gente começou esse processo lá em 2015, fortemente. 2015. Nós passamos 2015, 2016 sem ter um retorno, investimento. Desenvolvimento, etc., geração de ideias no início, coleta, conversa, colaboração. O que a gente poderia automatizar e reduzir os trabalhos manuais. A partir de 18, mais ou menos, que a gente começou a ver um retorno bastante expressivo daquilo que foi feito. Né? Colhendo realmente eficiência, redução de retrabalho, entre outras coisas que, quando a gente olhou para trás, valeu a pena. E outra, reputação. Né? Essa empresa passou a ser reconhecida dentro do cenário aí de empresas de projeto para a área mineral como a empresa mais inovadora e desenvolvida digitalmente do mercado. Então, isso trouxe também novos projetos para a empresa, porque o cliente buscava aquilo também. Né? Consequentemente, os grandes projetos do setor mineral, aí, dos grandes investimentos, foram direcionados para essa empresa, em função disso. Claro que não é só em função disso, obviamente, mas com esse olhar também, porque essa confiança que aquele cliente buscava, lá atrás já um BIM bem feito, um AWP, outras metodologias que necessitava, que o cliente estava dentro do pipeline dele de implantação, essa empresa já conseguia entregar para ele de uma forma mais eficiente. Né? Então,
Isso aí é um dado bastante interessante para a gente ter em mãos, para a gente ter uma ideia desse processo de digitalização. Não é instantâneo, né? Não se consegue implantar e 2 meses depois a gente já ter resultados. É um investimento de, digamos, médio prazo, né? Dificilmente um projeto sozinho vai conseguir arcar com isso, porque dentro do projeto possivelmente nem a margem vai conseguir absorver talvez um investimento aí, né? Então, mas é um ponto de decisão de investimento da empresa. O investimento do projeto ali pode ser, obviamente, um projeto dentro de um cenário, se a gente olhar um CAPEX de forma geral. Eu digo projeto que talvez não paga para um contrato de engenharia, né? Mas se a gente for olhar um CAPEX de forma geral, sob a ótica do owner, de um projeto que vai custar, de uma forma geral, custa 1, 2, 3% de um CAPEX, isso talvez não consiga, mas se a gente olhar um CAPEX no projeto de 2 bi, por exemplo, talvez, obviamente, isso aqui é totalmente factível de se implantar dentro de um projeto, sob a ótica do owner. Bom, eu trouxe um pouco de uma das ferramentas que talvez essa hoje seja mais bem desenvolvida dentro da área de construção industrial, que a gente tem sido utilizado, que é uma plataforma da Autodesk, que é o Autodesk Construction Cloud. Claro que a gente tem outras aí, né, pessoal? A gente pode falar de Smart Plan Construction, temos ferramentas da Viva, da própria Bentley, entre outros players. Mas a Autodesk ela conseguiu trazer um pouco para essa plataforma aquela facilidade do velho e bom AutoCAD, digamos assim, né? Dentro de um ambiente em cloud, muito simples de utilizar, com uma interface muito simples e com um potencial muito grande, né? Então, tudo aquilo que eu falei lá atrás, formulários de qualidade, segurança, cronogramas carregados dentro de uma plataforma foi feito totalmente dentro do Autodesk Construction Cloud, que é o ACC, tá? Então, ele tem capacidade de fazer gestão de CAPEX, né? Cases de utilização de gestão de CAPEX bastante avançadas aí durante a construção, tá? Toda a parte de material, mas o build é o dedicado à construção, né? O módulo build. Dentro dele tem uma série de submódulos, por exemplo, meetings. A gente consegue utilizar lá dentro totalmente digitalizada a parte de reuniões inteligentes, né, onde se a gente tiver 2, 3 mil reuniões, atas de reunião dentro de um grande projeto, isso é normal de ter, né, dentro de um projeto. Nesse projeto, por exemplo, a gente está falando de 40 empresas, 2 mil atas é hiper comum de ter, mas ao final do projeto, que é uma dor, né, um pleito, e eu preciso pegar um acordo numa ata que o Arley lembra lá. Como que eu vou 2, 3, 4 mil atos, procurar uma a uma, né? A gente tem vários casos aí de mercado, eu já passei dentro da minha experiência de um grande projeto que a nossa empresa sabia que tinha razão de um pleito, mas a gente não achou o item dentro de uma ata, porque tinham 5 mil atas. O tempo não foi hábil da gente conseguir consultar em todas as atas aquilo, né? E aqui você tem, dentro dessas atas inteligentes que a gente chama, a gente tem uma busca. Eu posso buscar, por exemplo, atas que só o Arley estava participando, atas de itens que foi só da minha responsabilidade, itens por tema. O problema é o britador primário. Jogo lá, ele vai buscar na ata, quais atas estão o britador primário, na data, quem foi responsável, quem fez a ata, quem assinou a ata, enfim. É muito mais fácil dessa forma, por exemplo. Parte de cronograma, repito aqui, o que traz facilidade aqui dentro? Não preciso ter um Primavera para ver o cronograma, não preciso ter um MS Project para ver o cronograma. Eu carrego o share aqui, por exemplo, do Primavera, né, o arquivo MPP do project aí, e consigo vê-los de forma nativa. E mais do que isso, comparar versões diferentes. Se eu recebo uma nova versão de um cronograma de um player do projeto, com um botão eu consigo comparar versões diferentes, ele me falar o que está diferente, o que foi atrasado um dia, eu consigo criar filtros, obviamente, mas o que está atrasado 10 dias, qual atividade foi atrasada, qual atividade foi modificada de uma versão para outra, porque muitas vezes a gente recebe uma revisão, seja de um desenho, do modelo, e é informado, só modifiquei aquilo. Então, essa ferramenta traz para a gente uma facilidade de verificação. Isso vale para desenhos e modelos 3D e documentos também, tá? Dentro do Docs ali, do ACC, ele lê mais de 70 formatos, a gente consegue comparar versões. Se eu tiver um documento Word que foi revisado, um critério de projeto, e o cara falou que só revisou a potência, um negócio esdrúxulo lá, trocou o nome de um título, eu consigo comparar tudo isso para ver se mudou só o nome do título mesmo. A ferramenta de forma automática vai me fazer isso. Tá? Então, para checagem de cronograma, isso é excepcional. Eu não sou um cara de planejamento, por exemplo.
Eu não tenho tanta facilidade de ver linhas de cronogramas. E cronograma extremamente complexo, 2, 3 mil linhas, se torna, quando você recebe uma revisão, extremamente complexa para analisar. Se eu tiver uma ferramenta dessa que consiga, de forma automatizada, já me dar esses insights, o que for mudado de uma versão para outra, já é muito importante. Tá? Eu consigo também ter, como eu disse, toda a parte de formulários, né? Eu consigo ter um controle de imagem e vídeo totalmente dentro da plataforma. Então, todas as imagens que foram coletadas, a documentação de obra, enfim, todos aqui consigo, obviamente, todos os RDOs, formulários que a gente criou, de segurança, qualidade, disciplinarmente falando ou não. E o mais importante, dentro dessa plataforma, a gente consegue conectar direto a ferramenta de analista, por exemplo, um Power BI. Aí eu consigo trazer aqui informações, insights extremamente importantes e gerenciáveis. O líder da construção vai ter lá a performance de cada empresa, como está o CAPEX, avanço do CAPEX físico e financeiro em tempo real, quantos problemas de segurança a empresa A teve, isso em reuniões mensais, por exemplo, em questões de reuniões com as empresas, a parte de segurança era muito importante, a performance de segurança era exposta para a empresa. Né? Não se falava os problemas, mas a performance, quantos problemas percentualmente teve. Então, comparava as empresas ali com a melhor performance. Né? E também aderência a cronograma, enfim, todos os KPIs, né? A parte de suprimentos conectada aqui. Então, ou seja, a gente conectava também a parte de pagamentos aqui no cost, então trazia toda a informação do SAP do cliente de pagamentos lá, do SAP dele, trazia para cá para ajudar no controle de CAPEX de pagamentos, então realocação de linha de pagamentos, e o pacote A mudou, etc., todos feito aqui dentro de forma integrada. Inclusive, se eu tiver algum problema de pacote, ele tem um módulo de pacote aqui, eu consigo ter uma conexão do módulo com o módulo de pacote, se ele interferir no cronograma, eu consigo assinalar a linha do cronograma, consigo criar uma issue também assinalando do pacote a linha do ativo, desse pacote, né? A linha também do custo impactado. Se ele foi mais barato ou mais caro, eu consigo realocar essa verba também lá dentro. Enfim, é uma digitalização completa, tá? Isso não é uma questão que está sendo implantado, já se roda, hoje já está sendo utilizado e coletando benefícios, e o principal deles tem sido essa obra, ela deve estar aí já finalizando no segundo semestre. Importante que a gente observou, essa obra tem 2 anos e meio de execução já, ela andou do início até o momento dentro do cronograma. Não escapou nenhum momento do avanço físico de execução dela. Mesmo com questões que não foram previstas, por exemplo, a temporada de chuva muito maior no último ano, durante a época de escavação, né? Enfim, que atrasou um pouco alguma, mas conseguiu se recuperar, tendo uma integração muito mais forte e uma comunicação muito mais eficiente através dessa digitalização, ou seja, todo mundo tendo acesso não só na parte técnica de engenharia, mas a todas as informações do projeto, tá? E, obviamente, tudo com acesso delimitado por empresa, por disciplina, por pessoa, por função, né? Dentro aqui, um contrato de compra, por exemplo, tá, que estava aqui dentro, mas, obviamente, só quem era gestor de contrato conseguia acessar isso. Né? E os contratos também eram gerenciados a performance dele por aqui, das empresas fornecedoras e tudo mais. Toda a documentação era postada aqui dentro. Então, era a única base de dados, tem sido, veio desde a engenharia, tá? A base de dados do BIM era a própria CC, foi migrado para a construção, incrementado tudo isso, e, obviamente, isso ao final vai ser disponibilizado para o cliente. Se quiser dar segmento, obviamente pode conectar dentro de uma plataforma de digital twin para né, assessorá-lo aí ou suportá-lo durante a fase de operação ou não. Né? Aí são decisões que não fazem parte do contrato, mas é possível hoje, porque tem dados estruturados. Né? Bom, e aí nós estamos falando aí impactos no negócio de tudo isso, né? Bom, 30% de produtividade, tá? Redução de 15% até dos custos, dos despesas do projeto, né? E 20% de previsibilidade, ou seja, aumento um planejamento muito mais assertivo dentro daquilo, né? Juntando tudo isso que a gente falou um pouco aí ao longo dessa explanação. E aí, por último, tá? Vamos falar um pouco aí de tecnologias emergentes, né? Gêmeos digitais e robóticas autônomas. Eu acho que, não sei se vocês viram uma publicação recente aí, vídeos na internet, já falando de robótica autônoma, a Boston Robotics, que fazia, vocês já viram aquele cachorro que anda, o pessoal colocava um laser scanner nele, etc., um robô que era um cachorro. Eles fizeram um robô bípede agora, com uma inteligência muito mais apurada, que já sobe escadas e faz
toda consegue fazer inspeção, etc. Então, já é uma realidade, né? Em pouco tempo, alguns trabalhos que para mitigar riscos de acesso, etc., podem ser feitos por esse tipo de dispositivo, né? Eu vou coletar um scanner, uma imagem de escaneamento do lado de um forno calcinador. Então, eu não vou expor o profissional mais aquele risco daquele calor, porque ele tem o calcinador operando ali ao lado vai estar 60 graus. Né? Então, eu posso lançar a mão desse tipo de tecnologia de robótica para ele ir lá, fazer a coleta de informação com laser scanner e voltar totalmente em segurança, não expondo o ser humano àquele risco. Né? E a preditiva, obviamente. A gente está falando que, quando a gente fala do Digital Twin, a gente está trabalhando com esses dados que foram criados na construção e engenharia e construção, levados para a operação, eu anexo isso aí, um simulador de processo, coleto dados de instrumentos de operação, e dentro desses cortes de instrumentos de informação, junto com as informações do artigo, eu consigo simular e dar como setup ou sugestão para otimização de processo, né? Vamos deixar aqui, só colocar de uma forma bem mais clara, por exemplo, sistemas de flotação, onde que envolve dosagem, né? Seja de amido, lá, amina, entre outros produtos químicos, e é uma operação um pouco empírica ali, né? Para mim, para operar no dia a dia. Imagina eu coletando dados de instrumentos, imputando sistemas de simulação dinâmica com esse GM digital e conseguir dar setups, digamos assim, que eu trabalho de forma perfeita na dosagem. E eu consigo incrementar em 5%, por exemplo, a produção daquela flotação. Aí eu replico isso aí para uma planta, né, de forma geral. Seja para uma moagem, seja para outros processos aí, industriais, né? E eu consigo recuperar aí 2% de uma produção. Se a gente olhar para uma grande produção, né, planta de Carajás, por exemplo, 140 milhões de toneladas, 150 milhões de toneladas, nós estamos falando de 1%, 2% de recuperação, 3 milhões de toneladas, 2%, né? Vamos pôr aí aproximadamente isso, vezes o valor do minério acima, aí vamos pôr de $100, a quantidade de retorno financeiro que essa aplicação de gêmeo digital pode ter oportunidade de trazer, né? Então, já tem empresas que estão olhando muito fortemente para isso, já tem desenvolvido, é uma questão um pouco complexa, né? Porque envolve toda a estruturação da instrumentação da planta, envolvendo terceiros a informações de instrumentação de plantas, né? A maioria dessas plantas são segredos industriais, né? Obviamente. Enfim, mas é uma realidade que já está acontecendo e a eficiência da produção, aí pode extrapolar para qualquer outro setor, ela vai ser aumentada e com certeza isso aqui a gente vai estar conversando daqui a alguns anos, isso aqui já vai estar operando como se fosse nativo em muitas das instalações, tá? Bom, e aí, finalmente, pensando num roadmap, né? Isso até baseado um pouco naquilo que a gente passou aí nos últimos anos, que a gente tem feito até em algumas empresas. Bom, diagnóstico inicial, né? Tem que avaliar como a empresa está hoje, né? Como é a realidade da empresa hoje. Capacitação e cultura, não adianta, não existe um processo de digitalização sem mudança de cultura. É impossível, né? E é top-down, né? Não tem como não vir, não tem como não estar a alta liderança engajada, né? São os principais players. Não acontece se a alta liderança não estiver. Então precisa estar. Aí se faz depois desse diagnóstico, né? Essa capacitação, desenvolvimento das pessoas. Não adianta a gente chegar desdobrar um BIM dentro da empresa, mas se nenhum profissional consegue utilizar ainda, né? Então eu preciso capacitar, obviamente, as pessoas. Ou seja, é o que tem acontecido, já aconteceu muito, né? Eu quero fazer um processo, mas minha equipe não está pronta para utilizá-lo, então muitas vezes se culpa o processo ou a metodologia, né, o BIM ali, porque ele não está sendo eficiente, mas se a gente olhar e fazer um diagnóstico mais profundo, é porque a equipe, de uma forma geral, não está capacitada a utilizar a metodologia de forma adequada. Tem que fazer toda a implementação, né, obviamente, a soluções integradas, né, drone, automação inteligente, e também, muito importante, procedimentos de trabalho. A qualidade das empresas tem que estar muito, o time de qualidade, né? Tem que estar muito alinhado e os procedimentos serem desenvolvidos continuamente para suportar a toda a equipe fazer de forma correta e eficiente, né? E, obviamente, monitoramento contínuo, né? A gente tem que medir resultados, ponto de melhoria e trabalhar com inovação incremental, que é a inovação constante, né? Então, todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de melhorar,
Claro que no início é uma grande disrupção, né? Talvez seja uma inovação radical, né? Dentro do conceito de inovação. Uma inovação radical no início, mas depois se torna uma inovação incremental, onde eu vou melhorando meus processos e alavancando resultados, não tão mais expressivos como na inovação radical, mas ainda coletando bastante resultados dentro do crescimento do desenvolvimento da digitalização e inovação dentro do processo das empresas, tá? Bom, conclusão, né? É uma jornada contínua, a liderança ela é fundamental, não existe sem a liderança. A cultura, tem que ser mudada a cultura da empresa. Não adianta eu querer utilizar uma digitalização, mas com pensamento de utilizar BIM, mas com pensamento de fazer 2D, né? Ou seja, vou fazer todo o meu estudo em 3D e modelar no final. Essa cultura tem que acabar, né? Não existe essa possibilidade. Já existiu isso atrás, e, obviamente, criar um roadmap, né? Eu costumo criar para as empresas um roadmap que ela envolve 3 ondas, né, de implantação. São 3 ondas que tem, talvez a primeira seja a mais importante, né? Mas essas 3 ondas de implantação, ela está dentro desse roadmap e dentro da nossa experiência um pouco, a gente conseguiu ver possibilidades de, obviamente, integrar uma onda com a outra ali, em algum momento elas vão sobrescrever, mas foi o melhor caminho que a gente conseguiu aí ao longo desses anos praticando essa digitalização. Bom, agradeço, boa noite a todos aí, tenham um ótimo resto de semana.